momento seja um momento de aprendermos, de crescermos e de nos tornarmos crentes mais maduros, conhecedores dos teus desígnios, Senhor Jesus, e pessoas que têm fome e sede de conhecer mais profundamente a tua palavra. É isso que nós te pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia ele tem durado para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Nós paramos no ponto, no ponto 3.2, pragas de Balaão. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor tem ministrado ao meu coração desde a semana passada, anterior, na verdade, sobre o livro de Números, na verdade, o deserto, né? No deserto. E muitas coisas aconteceram. No livro de Números, hoje também a gente vai tirar, número 19, né? Uma das dúvidas que a Cláudia colocou, né? Então, nós colocamos no grupo, acho que não no maior. Só da liderança. Ah, tá. Então, já expandindo, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, gostaria que fosse tratado algum assunto na EBD, tá? Você tem essa semana para perguntar, porque na próxima aula que vai ser ministrada pelo Clécio, se você não, nós ministraremos assuntos não aleatórios, mas enfim, diferentes da ministração da revista. Isso. Será um dia em que nós vamos tirar dúvidas, tá? Ver aqueles pontos que vocês gostariam que fossem tratados, tá bom? Por exemplo, todo mundo quando vai comprar uma Bíblia, que versão é essa? João Ferreira de Almeida. Mas quem foi João Ferreira de Almeida? Ninguém sabe. Pois é, ele viveu onde? Ele fez o que? O que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo? A gente vai subir antes, vai subir depois? Esse tipo de dúvida, a gente vai separar uma aula uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, para a gente tratar aqui. Porque diferenciados. é importante que nós conheçamos a palavra, mas também é importante que nós sejamos defensores da palavra. Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia a gente é confrontado. Por que acontece isso aí? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Mateus. Não é isso. A pessoa vai confrontar, ela vai dizer por que acontece assim. E se a gente não estiver preparado, a gente é envergonhado. E não é que a gente é envergonhado, o Evangelho é envergonhado. Aí a pessoa vai dizer, olha aí, aquele crente que não sabe nada. Diz que sabe, mas não sabe nada. Então o momento de nós nos fortalecermos é aqui no EBD. Então, o que a gente pede que durante essa semana, até no máximo quarta-feira, vocês enviem pra gente as dúvidas que vocês têm. Que é pra gente poder preparar uma aula boa. Porque não adianta também vocês enviarem sábado, 9 da noite. Irmão, mas o versículo tal, cruzado com o versículo tal, vem do grego. Mas aí o latim foi traduzido assim. E aí não dá tempo a gente preparar nada. Respeita o nosso diretor, TDAH. 2 minutos. É por isso mesmo, irmão. Rápido. Já botei lá. Capitão. Tem que ter aquela plaquinha. Olha, vocês estão demais, olha. Amém? Então vamos lá. Amém. No ponto 3.2 fala das pragas de Balaão. E aí as pragas de Balaão, ou seja, está no capítulo de Números 23 e 24. E o que acontece, irmão, nesses 2 capítulos? Bem, se vocês não sabem, Balaque, que era inimigo de Israel, chamou Balaão. Por que ele chamou Balaão? Balaão era tido como um profeta renomado, famoso, né? Então, ele chamou Balaão para quê? Balaão amaldiçoasse Israel, né? O fato de Balaque ter enviado emissários
por uma longa distância, realmente fazia com que a gente entendesse que a natureza de Balaão, a reputação de Balaão, que realmente ele fazia, né, como se tivesse realmente poderes sobrenaturais, né? A extensão do conhecimento de Balaão sobre o Deus verdadeiro, aí é uma outra coisa. Tá? É incerta, não é assim, descrita na Bíblia, assim, ele conhecia, ele andava, não. Tá? O que se percebe é que ele era conhecido, mas de coisas místicas, que envolvia, como hoje a gente diz esoterismo, a gente diz todas essas, né, de magia. Ele era um adivinho, ele não era um profeta. Tá? Existe uma grande diferença. Né? Cortando, desculpa. Sim, pode falar. Ele fala que ele era um adivinho, né? Sim. Só que ele deixou-se ser usado pelo Espírito Santo, no entanto que Deus falou com ele. Sim. Aí entra a questão. Ele não queria ir, depois queria, depois não sei o quê, e a jumenta falou, e tudo aconteceu. Tá? Mas por que Balaão foi lá? Porque à luz da permissão divina, a ira divina que se manifesta nesses capítulos, pode até nos surpreender, mas era necessária. Então Deus muitas vezes vai usar a pedra, o jumento, o Balaão, que era um adivinho, se comportava, não era alguém que estava dentro, né, do seio do Senhor. Ele vai usar. Mas está sujo, mas está isso, está aquilo. Deus é Deus. E Ele faz como lhe apraz, quando é necessário. Porque se você disser para Deus, não vou, Ele vai levantar outro para fazer o que tem de fazer. E foi o que aconteceu na vida de Balaão. Tá? Balaão tinha a motivação errada. Ele queria amaldiçoar Israel. Mas Deus usou o seu confronto entre Balaão e o anjo para enfatizar a sua ordem de nada dizer, exceto aquilo que ele mesmo orientasse. Tá? Então vamos lá. Aqui no nosso capítulo diz assim: vejam como Deus é fiel. Balaão, falso profeta, foi contratado pelos povos que habitavam em Canaã para impedir o avanço dos israelitas na terra. Mas Deus transformou o que seria mandinga numa reafirmação das promessas que havia feito ao patriarca da nação e estava a ponto de cumpri-las aos seus descendentes. Amém? No capítulo 23, do versículo 1 ao 12, é o primeiro oráculo, a primeira palavra, profecia, né, que Balaão faz. Mas Balaão, quando chegou lá, disse assim: Balaque, vamos ali para aquele pedacinho ali e vamos erguer 7 altares. E vamos sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. 2 animais diferentes, tá? E aí ele sacrificou. Aí ele disse assim: olha, tu fica aqui, que eu vou ali fazer o meu show pirotécnico. Aconteceu. E aí Balaque se retirou, né? Aliás, Balaão se retirou e Deus falou com ele. Não. Deus colocou na boca dele o que ele deveria falar. Então ele só poderia abrir o que? Isso mostra que ele abria a boca e tinha poder, tinha domínio sobre ele? Não. Então ele chegou e expôs, denunciando, essa primeira vez que Balaque fala. Ele em 23, 1 ao 12, ele denuncia Balaque. Balaque é exposto, é denunciado. Ei, ele me chamou para amaldiçoar, tá? E tudo. E mesmo não podendo fazer,
E ainda declarou o desejo do coração de Balaque. Tudo ali ele fez. Balaão falou sobre, expôs tudo. Ele queria amaldiçoar mesmo. Isso que, tudo. Esse é no primeiro momento. Vamos ao capítulo 23, do 11 ao 12. Marcelo, lê para mim, por favor, rapidinho. 23. 11 e 12. Então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei eu cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Olha só, é forte. O Senhor pôs na boca dele. Balaque ficou mais. E se o Senhor colocou na minha boca, como é que eu não vou falar? Né? No segundo momento em que Balaque fala novamente, ele já saiu do lugar onde ele estava, ergueu mais 7 altares, fez sacrifício de novo. Mais 2 animais para cada altar, para cada um, hein? São 14. Para cada altar. E aí veio a palavra. A promessa é lembrada e a fidelidade de Deus é afirmada. Balaque não amaldiçoa de novo. E, aliás, Balaão não amaldiçoa de novo. E ele faz o quê? Ele fala da promessa do Senhor. A promessa que Deus fez a quem? A Abraão, lá atrás. É lembrada. A fidelidade de Deus é afirmada. A gente tem falado sobre isso, na verdade, no deserto, né? O livro de Números fala sobre a fidelidade de Deus. A imensidão da fidelidade de Deus. Então, ela é reafirmada. No 23, 19 e 20... O Marcelo está aberto ainda? Cadê o teu? Clécio, vai lá. 23 o quê? 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Muito forte, né? Muito então, forte. Deus é filho do homem para que minta? Não. A fidelidade dele permanece, dura para sempre. Glória. Aí Balaque sai de novo do lugar, ergue mais 7 altares, faz o sacrifício, só que agora ele não ousou fazer o show pirotécnico dele. Balaão, ele se coloca, ele olha para a terra, porque ele estava num lugar muito alto, então ele conseguia ver as tendas, todo Israel armado, aquela planície toda, ele estava num lugar muito alto. E ele não recorre à magia, ele não recorre a esses... Não. Então, por ele não ter recorrido à magia, o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre ele. Aí é um ponto diferente. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele profetizou novamente. Ele abriu a sua boca para falar a Israel novamente. E nesse momento, ele abençoou Israel. É muito interessante porque nesse ponto, no 23, do 3 ao 9, aliás, no 24, desculpa, no capítulo 24, do versículo 3 ao 9, Balaão fala, expõe a força, a beleza, a imensidão do povo de Israel. E ainda reafirma a promessa dele, de quem? Do Senhor ao povo de Israel. A promessa que está em Gênesis 12, 3. Alguém, por favor? Gênesis 12, 3. Espada para o ar. 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sim serão benditas todas as famílias da terra. Isso mesmo.
Lá no capítulo 24, no versículo 9, Balaão fala sobre isso. 24, 9. Este deitou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então ele reafirma a promessa feita lá em Gênesis, né, sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Amém? Qual escritura O 9. 24, 9. 24, não. 24, 9. 24, não. Então, Balaão já tinha abençoado 3 vezes Israel. E nenhuma maldição, né? Nada. Então, entenda uma coisa sobre o que é ser profeta. Profeta que fala de si mesmo, ou seja, daquilo que está no coração dele, como pessoa, tal, não é profeta. Porque profeta fala aquilo que o Espírito Santo de Deus direciona, ministra, coloca na boca. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma grande diferença. Ontem, vamos ao ontem, né? Já que todo mundo viu. Ontem, a sogra da Cláudia, a mãe do Assis, enquanto ela estava orando, Deus foi tão lindo com ela. Ela falando em línguas, falando em mistérios, e Deus revelando tudo aquilo que ela estava falando. Foi tão lindo com ela. Tá? Ministrou no coração da tua mãe muito lindamente, Deus. Muito lindo. Tá? Enquanto ela estava falando em mistérios. Depois, a irmãzinha veio abençoada. Aí eu, Senhor, o negócio tá pegando aqui, né? Mas amém. Aí eu saí daquele lugar enquanto a irmã estava adorando. E eu fui lá pra fora da igreja. E eu disse, Senhor, que nada aqui não seja de ti. Que nada venha da carne das irmãs. Que nada venha da árvore seca. Que nada, mas que tudo seja ministrado pelo teu Espírito Santo. Então, se tu tens alguma coisa para falar, fala. E usa quem tu queres falar, quem tu queres usar. Mas não permita, Senhor, que sejamos contaminados. Contaminados. E eu voltei, e a irmã terminou de louvar e ministrou a palavra para a pastora Dayane. Amém? Então, profeta que fala dele mesmo é um perigo. E nós, como cristãos, eu falei isso na EBD anterior, quando nós começamos a falar sobre números. Cuidado ao engolir o que está lá em cima do altar, achando que é a palavra de Deus. Muito cuidado. Eu sempre falo sobre isso. Eu sou descendente de índio. Caboclinho lá, minha mãe tem um cabelo de tala liso que não pega uma fivela. Égua, mãe. Mas é. Eu sei que o cabelo da minha avó é liso. Mas nem por isso. Como as fazem as índias, que mastigam a comida e dão na boca das crianças, e as crianças confiam piamente, porque é a mãe delas. Nós não devemos ser assim. Aquilo que vem do altar é necessário que você reflita, é necessário que você coloque no peso, na medida, é necessário que você olhe para as escrituras, examinar as escrituras, porque saber o poder de Deus. É uma coisa que Não pode. que inclusive quando eu nem tava sabendo desse início aí, né? Mas eu vi muito Labassura em Andecântaras, né? E aí e teve uma parte que eu até comentei na ministração sobre isso, né? Que nem tava no meu roteiro,
Mas Deus, ele falava ali naquele lugar, né? E aí eu até tinha dito assim, inclusive a Lidiane, que é uma das... Não, ela é médica, depois da palavra. Ela... mestra. Ela presta atenção nisso, assim Ela como falou eu também. que o ministério era muito ligado em relação à questão do falar em línguas. A gente a gente se liga muito nisso, porque tipo, na hora que aquela senhora ela veio ministrar em mim, quando ela pegou, que ela veio levantar, eu digo, Senhor, tu não deixa ela pegar na minha cabeça. Aí ela já veio pôr na minha mão. E aí quando ela começou a ministrar, eu falei, Senhor, se é de ti, confirma. Aí foi quando o Senhor confirmou em mim o Salmo 91, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque a história aqui de Balaão, que era um assunto que eu e o pastor nós estávamos conversando no carro, falando sobre o falso profeta. No caso, a gente estava falando a respeito de Balaão. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje as pessoas elas querem revelação de identidade, CPF, título de eleitor. Aí chega um Balaão da vida que naquele momento ele não está sendo usado por Deus, mas ele está motivado pela vontade dele, ou seja, pelos como é que se fala? Os próprios pensamentos, os próprios Desejos. sentimentos, Os próprios desejos dele, e aí acaba te amaldiçoando, entendeu? Acaba te amaldiçoando. É por isso que nós temos que estar sãs, porque nós estamos tratando com pessoas doentes em reino espiritual. Como é que você vai tratar, desculpa, tá, Lidiane? Como é que você vai tratar isso? Lendo a palavra. Porque não adianta você ser pastor, não adianta você ser apóstolo, não adianta você ser bispo, não adianta você querer ser Deus, arcanjo, se você não busca a palavra. Entendeu? Tem conhecimento. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter respaldo, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma vez um demônio manifestou lá no shopping. O nosso apóstolo, ele foi lá, eu te repreendo. Sabe o que o demônio falou? Eu não tenho medo de ti, mas da tua mulher eu tenho. Tivemos que ligar pra Alcimara, ele ligou pra Alcimara expulsar o demônio por telefone. Tu já pensou? Então, ou seja, você pode enganar o povo, mas os demônios, a qualquer momento, quando você não tiver mais uso para ele vai te envergonhar. E Deus, ele vai permitir com que isso aconteça. Porque nós, como pastores, quando nós levantamos a mão sobre a vida das pessoas, é para nós estarmos derramando água viva, né? Alimento, né? Libertação, cura. Não a toda a porcaria que tem na tua vida lançar na vida da pessoa. Isso não é bom. Amém. Então, é muito importante que nós saibamos a pesar as coisas e filtrar aquilo que vem do altar. Ah, irmão, você não confia? Isso não é isso. Não é isso. Irmãos, eu já vi lá no altar pessoa falando e amaldiçoando a igreja inteira. Em línguas. E amaldiçoando a igreja inteira. E eu virava assim, eu repreendo isso da minha vida e da vida dos meus irmãos. Eu repreendo isso. E todo mundo batendo palma dizendo glória a Deus. Assim, eu repreendo. Por quê? Porque simplesmente recebia por ignorância, por falta de sabedoria, por falta de querer buscar, por justificativas que nós não podemos dar. Infelizmente. Ou felizmente. E porque também não tem um dom de interpretação, né? E nem de sentir. Né? Porque... Uma coisa que eu tenho muito comigo. Quando alguém vem pra mim com labaxé, labaçura, a primeira coisa que vem, se for de ti, você não vai interpretar. Porque eu não tenho dom de interpretação. Dificilmente vai ver alguém, ô labaxura. Eu falei, a Lidiane, quando estava me contando isso, eu falei assim, Lidiane, se ela viesse e fala, olha pra ela. Se não se levantar, uma coisa que minha, uma confirmação de Deus, que falou assim, Deus confirmou no meu coração. É só assim, nós somos, Deus, né? A gente se aprendeu. for de ti, alguém vai se levantar e vai interpretar. Porque eu não tenho dom de interpretar língua. O cara vem lá, labaxura. Amém, irmão. Amém. E, rapidinho, não te interrompendo, mas já interrompendo, isso que a Lidiane está falando, a questão
de que a gente fica, as pessoas ficam recebendo ensinamentos e profecias erradas, o povo padece por falta de conhecimento. Sim. Porque é muito legal alguém chegar, irmão, ô Abachúria, Deus está vendo o teu sofrimento. Esta semana Ele vai te dar aquilo que tu quer. Por que não quer receber uma profecia dessa? É. Agora o profeta chega, irmão, Deus está vendo o teu sacrifício, pois eis que eu te digo. Continua lá. Não é a Você vai permanecer lá, né? o chicote vai cantar mais forte. Tá arrependido. O irmão fica todo alegre. Jesus Lá vem aí. Imagina. O chicote tá cantando e Deus manda te dizer. Eu já vi isso acontecer. Vai cantar lá. mais. Vai cantar mais. Pra uma irmãzinha. O chicote vai cantar mais, sabe por quê? Porque Deus só dá grandes coisas para quem tem capacidade. Os homens podem não é me valorizar. Os homens podem não reconhecer, mas Deus no céu reconhece. E como prova disso, você vai passar por um vale de ossos secos. É, irmã? Amém. Isso é pra tua vontade. É sobre isso. isso. É sério, né? É muito Sério, a gente tá rindo, mas é algo muito sério. É. E é importante a gente entender isso. O Clécio fala sobre isso, ele disse assim, como o Clécio falou, eu não tenho dom de interpretar, eu não tenho dom de entender. E quando eu era adolescente, quando Deus me deu o dom de línguas, me deu o dom de interpretação, me deu o dom de ver, tudo isso, uma porrada só, de uma vez só, e vai e pega, né? E toda vez que Deus me usava em profecias, em falar com os outros, gente, eu já deixei o irmão aqui esperando uma semana, e Deus ministrou no meu coração, mas fala isso, como Senhor, que eu vou falar isso pro irmão que é assim, assim, assado, e eu com os meus olhos humanos dizendo, mas é assim, assado, fala, e eu deixei o irmão uma semana, penando mais ainda, porque eu não queria falar. E por quê? Porque eu olhava para ele com os meus olhinhos e via a pessoa, o exterior, né? Eu não via dentro, não vejo Deus. Mas Deus vê, o Espírito Santo vê. Porque eu tinha muito temor, eu disse, meu Deus. Aí ele fala. E o irmão estava orando há 2 meses, e ele precisava ouvir aquela palavra. E eu já tinha cozinhado ele há uma semana, que a palavra estava guardadinha. Então, a gente tem que ter temor. A gente tem que ter temor ao entregar uma profecia, uma palavra. Nós temos que ter temor quando ouvimos, para que entendamos se aquilo procede do Senhor ou não. Porque Satanás tem ouvido, gente. Sim. E ele usa aquilo que você deseja, aquilo que você coloca para fora, contra você. Aí ele vem todo bonitinho e pinta, mas Deus, como o Clécio acabou de falar, né? Vem dizendo em palavras bonitas e na verdade não é de Deus. Não é de Deus. E é muito complicado você tanto falar uma palavra dura quanto uma palavra de conforto, que de não é conforto. o que Deus quer que seja dito. Entendeu? É muito difícil. Mas tudo isso passou com Balaão, e Balaão profetizou 3 vezes, né, sobre a vida de Israel. Na 4ª vez, fala de uma conquista real que triunfa sobre Moabe e Edom. Ele fala sobre Davi, a vitória de Davi, em 2 Samuel 8, no capítulo 8, do versículo 2 ao 14, ele fala sobre Davi. Ele descreve a Davi que será confirmada, as conquistas, né, sobre naquele episódio lá em 2 Samuel. 2 Samuel, quê? 2 Samuel, do capítulo 8, versículo 2 ao 14, está descrito esse momento, né, que é descrito aí, sobre a vitória de Davi sobre Moabe.
E também fala, nessa passagem, na quarta vez que Balaão está abençoando, ele também fala sobre aquilo que iria advir. Quem iria advir? Cristo. Cristo. E detalhe, o que Balaão fala nesse ponto, ele é confirmado lá no Novo Testamento, em Colossenses 2,15, em 1 Coríntios 15, 25 a 26, e em Apocalipse 20, 10 e 14. Amém? Amém. Tá? Por que a irmã está falando isso? Para que vocês entendam uma coisa. Assim como a Dayana pediu uma confirmação, a palavra no Antigo Testamento, ela aponta muitas vezes para o Novo, lá o que vai acontecer no Novo Testamento. E aí, lá no Novo Testamento tem que ser o quê? Confirmado. Confirmado que está lá no Antigo. E dentro do Antigo, a palavra se confirma. O que aconteceu? Gênesis foi confirmado em Números, foi confirmado em todo o processo que nós estamos tendo agora. E vocês estão vendo a promessa se cumprindo na vida de Israel, que foi profetizado, que foi dado lá para Abraão em Gênesis. E ele está sendo confirmado. Deus é fiel. Aleluia. Deus Glória é a Deus. fiel. Amém? Glória a Deus. E termina as profecias de Balaão no capítulo 24, no versículo 20 ao 25. Ele profetiza sobre as outras nações da região e tudo que ia acontecer ainda naquele entorno, naquele momento. Amém? Glória a Deus. Clécio, abre em Gênesis 12 para mim, por favor. 12, 3. Doze, 3. Já falei? Calma lá. Calma, seu coração. Na nossa revistinha, a gente tem aqui o ponto A, que ele fala: Balaão era estrangeiro, seu nome significa não do povo. Balaão recebeu dinheiro pelo trabalho. Os profetas de Deus não queriam recompensas humanas. Tá? Balaão, era persistente em prejudicar o povo de Deus. Balaão está descrito negativamente no Novo Testamento. Isso aqui é muito importante, gente. Tá? Essa questão de como Balaão é visto no Novo Testamento como uma pessoa, né, que não tinha nenhum contato, nem nada com Deus. Amém? E agora nós vamos, por isso que eu pedi para você abrir Gênesis agora. É muito interessante o fato de os encantamentos de Balaão terem relação com as promessas pactuais de Deus a Abraão. Então, Gênesis 12, 3. Agora pode ler. 12, 3. 12. Capítulo 12, versículo 3. Abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mesmo. Tá? E aí, no 23, 8, continua aí no 12, tá, Clécio? Pode chamar de amor. Amor, vai, Chuchu. Oh, meu Deus, Nenê, tá valente, Como movida. posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Isso é Números 23, 8. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Amém? Então, não dá. 12, continua. 12, 3. Já leu? 15, 5. Capítulo 15, versículo 5. Do Gênesis. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Isso mesmo, no 23:10 diz: quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Amém? Gênesis 12, 3, já foi lido. 23, 20. Vamos lá.
23:20 fala... Cadê? Números, né? Números. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Hein? Revogar. Revogar, alterar, desfazer. Hein? Agora Gênesis 12, o mesmo de 1 ao 3. É só espada para o ar. Vai lá, lê. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Onde é isso aí? Gênesis 12, 1 a 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mesmo. E aí, em Números 24, do 3 até o 19, né? Fala muita coisa assim. Vamos lá. A palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag. Gente, essa questão do Agag que é muito interessante. O seu reino será exaltado. Deus está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Amém? Glória a Deus. No 17 ao 19 de Números 24, tem assim também. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. Jacó sairá ao governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. É muito forte. Tá falando de Davi, né? Falando de Davi e posteriormente do Cristo. Tá? Glórias ao Senhor, porque em tudo o Senhor o quê? Confirmou a sua palavra, a sua ministração ali. Né? Nada deixou de fora. O ponto 4, nós temos curiosidades. Algumas nós já falamos, outras não. Tá? Primeiro, a gente falou na primeira parte da ministração de Números sobre o censo. Foram 2 censos, as diferenças entre os dois, o número de pessoas que foram contadas. E aqui as curiosidades são: o censo no livro de Números servia a propósitos militares, porque eram contados quem? Os homens. Tá? O primeiro censo preparou o povo para a viagem até Gades Barnea. E o segundo para a viagem até a Transjordânia. 2. O Êxodo descreve a saída dos israelitas do Egito. Números narra a peregrinação deles no deserto, até a preparação para a conquista da terra prometida, que foi concretizada em Josué. Terceiro ponto, o livro de Números regulamenta o calendário judaico. Veja o resumo dos meses na Bíblia e sua correspondência aproximada com o calendário ocidental. Tá? De vez em quando a gente tem assim, mas o que é Sivan e o que é, para onde vai, tá? Entrar tudo isso dos meses, como eles veem, é diferente como eles tratam os meses, tá?
Cada um tem um nome diferente e aí se relacionam com os meses que nós utilizamos no nosso calendário hoje, né? De janeiro, fevereiro. O quarto ponto, ele fala: apenas os homens com mais de 20 anos de idade eram contados no censo. Essas são as curiosidades. Números é o maior livro do Pentateuco, a gente já falou sobre isso. Ele não é o maior livro em capítulos, ele é o maior livro em conteúdo, tá? Ele é o maior livro ele tem mais rolos, o rolo dele é maior. Uhum. Ele é mais enrolado. Ele é mais enrolado. Ele é mais enrolado, né? A bênção araônica, tá? A gente já leu sobre isso. É um dos textos mais citados em cultos judaicos e cristãos. Ok? Pergunta: como vocês tratam uma criança que faz birra? Deve ser porra. Oxi! Couro. Peia. Peia. Te arrebenta, pergunta da Marcela. Ela me arrebenta. Sai catando a primeira coisa que achar e As sandálias. Mas e aí? Não, Você não instruiu? Sim. Você não disse que era pra fazer? Sim. Você não disse que não podia colocar o dedo na tomada, Sim. ela foi lá experimentar? Sim. 10 mil vezes? Sim. Né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Cata logo o drone. E aí? Deus bateu. Deus fez umas coisas bem. Deus fez. Nesse aqui, ó, corta, mata tudinho. Pronto, elimina. Passa tramontinho. Vai, passa faca. Então, Deus lida de maneiras diferentes, com situações diferentes, com pessoas diferentes, mas Ele não desfaz a promessa. Aleluia. Eu creio. Ele tinha que lidar. Muitas vezes, com uma criança, a gente diz 10 mil vezes. Né? Ontem, o Clécio foi à lua e voltou e era de dia ainda. Nem tinha lua, né? Nem tinha lua. Eu lá no outro lado da casa. Eita Jesus. jogar o menino na parede. Eita, vai jogar o menino no muro agora. Mas ele teve que sentar, parar e teve que ir lá e dizer assim, não é pra fazer isso. Por conta disso, disso. Tem que explicar. Tem que explicar. Mas a segunda, é a terceira, é a quarta vez, é a quinta vez. 40 anos, gente. E Deus não deixou. Ele precisou? Foi necessário? Foi. Mas ele não deixou de fazer. Então você pode deixar de fazer. Não. Você tem que... Você pode pular. Não. Você pode ficar sapateando sem... Não vou falar. Não vou dizer de novo. É sobre isso. É sobre isso, Lidiane. Vai lá. Falei 200 vezes. 10 mil vezes. 10 Por que mil eu tenho vezes, falado de novo? É isso aí, é ser pastor. Eu não aguento mais esse crente velho, continua. Aí veio a profecia do chicote, né? É. Exatamente. É, eu já ligo logo por meio, eu vou te dar, vai uma mãozada, vou te dar de não sei o que, pronto. Doutrinas. Deus é o sustentador do seu povo. Apesar da desobediência e da murmuração, Deus sustentou os israelitas durante todo o tempo no deserto. Aleluia, Ah. Jesus. Nunca lhes faltou nada. As bênçãos do Senhor sobre nós não são fruto do nosso merecimento, a graça imerecida, né? Mas sim da graça que Ele dispensa conforme sua sabedoria perfeita. Tá? É boa, perfeita e agradável, porque se encaixa. Pode parecer... Como é que vai entrar ali naquele que é quadrado? Não interessa, vai entrar, não se preocupe não, porque é boa, perfeita e agradável à vontade do Senhor. Mas dói, tá doendo porque você fez alguma coisa que não devia. É o processo, né? É o processo. Aleluia. Deus chama cada geração à congregação e ao serviço. Números é o paradigma de como o Senhor trata continuamente com seu povo, eleito de geração em geração, preservando sua fidelidade até o concretizar da salvação no Novo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá?
Conclusão. Números nos ensina a contar não quantas pessoas há em nossa igreja ou em nossa lista de amigos. Entenda isso. Mas sim a quantidade de bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida. Essa contagem serve para nos lembrar que Ele é fiel. Foi tão lindo ontem as irmãs contando as bênçãos que o Senhor curou, deu o livramento, né? Abriu a porta lá do processo e tudo. Deus é muito bom para conosco, que possamos contar num número. Muitas vezes as pessoas dizem assim, tem 10, eu tenho 100 discípulos, tenho 20 discípulos, minha irmã. E as bênçãos do Senhor, elas são mais importantes do que números. Né? Dele, a fidelidade de nós correspondemos ao Senhor, ao seu amor e à sua graça. Por isso, confie que Ele sabe o que é melhor e que nunca deixará de suprir qualquer necessidade que você tenha. Amém? Amém. 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 Lá na primeira página da nossa lição, volte lá. Volte lá. Volte lá. Qual era o alvo da nossa lição? Nós quis saber, entender a relevância do livro de Números. Quão importante é o livro de Números? Todos os livros são importantes, irmã Lidiane. Isso mesmo, todos os livros. Mas a gente tem que entender a importância, o lugar de cada um. Amém? Amém. Sentir, agradecer a Deus por sua fidelidade. Agir, listar circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Na sua revista, ele mostra aqui, desde a visão panorâmica do livro, dos números, conta o que, destaca o que, para mostrar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Havia uma importância, que há uma importância do livro de Números. Tá? De todo o livro de Números. Tá? Que existe as circunstâncias da fidelidade do Senhor. Então, desde o início, tá? Desde o início, que mostra, lá quando diz, se você fizer entrevista em sua igreja, vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre os cristãos. Olha aí. Mas a nossa revistinha hoje veio mostrar o quê? Que o livro é importante, porque mostra a fidelidade de Deus, né? Que as circunstâncias diárias mostram o quanto Deus é fiel para cada um de nós. Aleluia. E Ele é fiel com a sua palavra, e a sua palavra há de ser cumprida, independente do que você faça. Aleluia, Deus. Independente do que você pense, independente do que você sinta, independente do que as suas forças dizem que você pode fazer. Deus é fiel com Ele mesmo. Glória a Deus. E por consequência conosco é íntegro. A integridade do Senhor, a inteireza dele é tão profunda e é tão bonita que é maravilhosa. Glória Amém? a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas amém? Mas a nossa escola hoje ainda não terminou. Que horas são? São 9h27. 9h27. Amém, dá tempo. Vamos lá. Eu também querendo banho. Nossa, Ai, meu Deus. Vai logo lá. Vamos. 5 minutos, 5 minutos. Não, é 5 minutos. Muito rápido. Ei, 5 minutos é pra fazer xixi e cocô, hein? Com licença, com licença, com licença. Sim, tá gravado. Já tá gravando. ai, Rodinessa. Claro, a parte do cocô e do xixi. É, não, tudinho vai ficar igual. Ei, Marcelo, onde ela condicionado que eu tô com... Aqui, não, é porque tá vindo desse aqui, ó. Não, é porque Não. tá jogando do outro também. Tá jogando do ventilador pra ti. Tem uma... Não quer um lençol. Troca ali. Troca a Daiana. Troca com a Daiana aqui no cantinho, não pega. E ela gosta desse cantinho aqui. Também, por isso que eu sento aqui, ó. Troca.
Troca com ela. Pronto. Melhorou? Vai com tudo, amor. Vou fazer com tudo ou paga? Aí vem em cima aí. Não tem ninguém não, velho. Aqui é fantástica, pastora. Bora que vai fazer cocô agora. Ei, é só 5 minutos, não é tudo isso não. Sai da porta. Arranja uma coisa pra Beth, ela tá com frio. Amém? Já peguei a cadeira. Vai lá, só falta você. É sobre ele. Vem pra cá, vem. Você tá com tanto frio. Vem pro seu cantinho, venha pro seu cantinho. Meu Deus do céu. A pastora Beth tá com muito frio. Carol, Calma. para o Matheus. Não é Matheus, não. Ah, depois a gente vai imprimir mais, porque não deu tempo, tá? Não, tava... Por que você botou pra Não deu rodar tempo. agora? Quê? Ele quer te fazer mais frio, Betinho. Não, para. Pela madrugada. Amém. Mais alguém? Amém. Vamos. A Carol vai dormir. Vai voltar. Eu vou ver. Amém. Ele tá ficando... Já. Cadê a pastora? Banheiro. Tá ali dentro do santuário. É não, é o amor que tá aí. É o Assis. Aí tá aqui. Ela foi ver a Marcela. 8 Tá. títulos de livros possuem 2. Cadê o teu celular? Tabela periódica da Bíblia. Eu realmente está querendo a tabela É periódica. forte, né? É isso mesmo. Tá a Bíblia periódica. A Beth trocou pra estar com frio. Ah, é? Tu pegou uma pra ela? Tá tremendo de frio. Ah, sim, deixa eu pegar. Casaco. É a tabela periódica, é? Deixa eu botar uma foto aqui, né? Da Bibliótica. Bíblia. Bem, por que eu tô dando isso aqui pra vocês? Não faz assim não? Tá? O que eu... Nós estamos na EBD e nós estamos aqui para aprender, amém? Amém. Então, muitas vezes, eu mesmo, gente, de vez em quando eu tenho que ir lá no índice. Isso não é ruim não, gente, mas nós temos que muitas vezes aprender, nos acostumar com os nomes dos livros, a sua ordem, aonde eles estão dentro da nossa Bíblia. Eu sempre brinco com esse negócio de espada para o ar. Gente, quando eu era adolescente, quando eu, na escola bíblica dominical, era espada para o ar. Era rapidinho. Rapidinho. Pega aí, Cláudia. Por quê? Porque nós precisamos aprender Tá frio? sobre a palavra, onde está a Bíblia, né? Assis, você não sabe direitinho os nomes das ferramentas, de tudo que você precisa utilizar, né? As facas, ô Ednelson, faca isso, tamanho não sei o que, tamanho não sei o que, né? Sabe. E tal, a temperatura correta. Ah, Lidiane, tu sabe, maninho, me dê um livro de francês, eu viro de trás pra frente, tem que vir pra trás, explico pra quem quiser. Né? Diana, eu furo onde precisar. Eu injeto Olho fechado. de olho fechado, mano. Não tem, que a Diana fala, não tem veia bailarina não, rapaz. Nem sabia que ela falava Né? Por quê? Nós sabemos, não, eu preciso que tu abra de novo. Nós sabemos. Então nós precisamos entender e saber e aprender onde está o endereço das coisas. Primeiro nós estamos aprendendo sobre quem? Os Pentateucos. Quem são os Pentateucos? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ah, irmã, é isso mesmo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, esse papelzinho que eu estou dando para vocês, vou dar para todo mundo, é para você dobrar e colocar dentro da sua revistinha, para você andar com ela. Glória. E mandar, como fala, Plastificar. plastificar. Colocar um Mas é para quadro em você casa. aprender, Verdade, tá? sabia? Para você aprender. Por quê? Porque quando lhe perguntarem, Sim, vamos dar. quando você perguntar, for indagado por alguém, Semana que vem a gente vai trazer mais. tá? Indagar e perguntar, aí tu assim, não, é 1 Samuel, onde que é mesmo? Jesus, no Novo ou no Antigo Testamento, pelo amor de Deus. De quem é quem, né? A minha memória, ela é... peixe dourado.
Não é igual a do Lael, não. Pela misericórdia, não. Repreenda a sua vida, a sua memória de peixe dourado. Meu Deus. Eu sou muito da imagem, né? Do falar. Minha memória é muito auditiva e de ler e leio rápido. E uma palavra pode fazer com que eu lembre de várias coisas, né? Então eu vou, sabe disso. né? Hebreus 7, primeira, eu vou lá, primeira, segunda, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e vou embora. E como é que é? Mas crie pra você, crie pra você uma forma que você entenda, uma forma que você consiga lembrar, né? A gente tem que ter isso em mente, tá bom? É muito legal quando a gente descobre como a gente aprende. Eu aprendo ouvindo, glória a Deus. Eu aprendo escrevendo, glória a Deus. Eu aprendo quando a pessoa está falando, eu estou ouvindo e estou lendo. Eu aprendo dessa forma. Então, aprenda, descubra como você aprende e crie os seus próprios mecanismos para você saber aonde estão os livros, para que você abra, que você possa... Espada para o ar, Entendeu, Carol? Rapidinho, maninho. Então isso é para todo mundo. Copiei, Matheus, A Carol, é para o Lael, é para o Matheus, é para a Lidiane, é para o Ednelson, é para o... Comprar uma caixa de talento, a espada para o ar. Quem disse o quê? Eu era, né, campeã na espada para o ar, tá doido? Pois é, tem que valer. O amor é talento, mas Talento, Tem que né? valer, né? Tem que valer o talento. Então, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Vale teu talento. Amém, irmão? Como eles são chamados? Pentateuco, livros da lei. Livros da lei. Glória a Deus. Livros da lei? Amém? Livro da lei. Juntos Livros tem quantos da- capítulos? Amém. Aí eu fosse. Amém? Vamos lá. Uma outra coisa muito séria. Vamos lá. Uma outra coisa muito séria. A Cláudia perguntou essa semana para nós. Tu vai falar sobre isso? Vou mesmo. Vou gravar pra minha filha, porque ela também tem essa dúvida. Vou mesmo. Peraí, calma. No capítulo 19, vamos lá. Social media, por favor. De quê? De números. De números. Senta, Adriana. Eu quero que o... Você tá aqui nesse... Você tá animando lá da tua esposa, em nome de Jesus, amém. Mas que meu filho leva um tapa. Qual é o... Números 19. 19. Bem, em Números 19, lembra que o livro de Números ele fala sobre muitas coisas que os israelitas, o povo de Israel, tinha que fazer sobre as leis. Tinha que fazer, né, deveriam ser feitas dentro do serviço do Senhor. Né? E fala sobre quais são os procedimentos sobre o templo, sobre tudo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, onde deve ser feito, como deve ser feito, tudo. A lei do Senhor. Lembra? Nós estamos estudando os 5 livros e eles falam da lei, ou seja, de conduta. Lei o que é? Aquilo que você deve... 19, é o capítulo 19. E aí, o livro de Números tem... é para a direita ou é para a esquerda? É na frente ou é atrás? É assim, é assado. Não é uma vírgula depois, nem uma vírgula antes. É assim. E aí, mas por que você está falando sobre isso, irmão? Vamos lá. Tá aqui. No capítulo 19, a água da purificação. No capítulo 19 todo, Deus descreve, né, o autor descreve sobre como era para que os irmãos, como é que era feito em relação à purificação do templo, a purificação do corpo. Você pecou, deve purificar assim, assim, assado. Como é que é? Amém? Como é que Jesus é descrito na Bíblia? Ele é o nosso quê? É o nosso cordeiro. Então, que animal é esse? Cordeiro. Amém? Que cordeiro é? É gato? Não. É ovelha, não é? É, ok. Então, amém. No capítulo 19 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma exigência da lei,
que o Senhor ordenou: mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha. Novilha vermelha. É cordeiro? Não. Não é. Sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo. Não é para sobrar nada. O sacerdote apanhará um pedaço da madeira de cedro, isopo e lã vermelha e as atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Então, ele vai descrevendo, gente, tudo que acontece, tudo que é para ser usado, como para ser usado, o toque. Mas por que você está falando sobre isso? A Cláudia perguntou essa semana sobre a novilha vermelha e falou sobre o terceiro templo e não sei o quê. E realmente só quando aparecer a novilha vermelha é que vai começar, Jesus vai aparecer, voltar. Entendam uma coisa. Lembra que eu falei na aula, existem pontos na Bíblia que são confirmados no Antigo Testamento, que são confirmados no Novo. E são coisas que estão no Velho Antigo Testamento que são confirmados dentro do próprio Antigo Testamento. No caso da novilha vermelha, ela tem um único objetivo, que é o quê? Purificação. Ah, mas ela não está dizendo que Jesus... Não. Ela não é o símbolo para... Não. Para volta. Não é. Ela não tem esta alegoria. É o sentido alegórico. De que acabamos de ler também em Números que quando o Balaão fala de Davi, também fala de Jesus. Mas isso, ela é descrito lá em Colossenses, em tudo, em 2 Coríntios, tudo. Ele é realmente confirmado. No caso da novilha vermelha, não. Ela não é uma alegoria para Jesus Cristo. Ela é simplesmente um animal que foi sacrificado com um objetivo de quê? Purificação. Ela é usada para isso. Novilha não é cordeiro. Novilho é boi. É vaca. É um animal completamente diferente. Por que tinha que ser aquele? Deus escolheu, tinha que ser aquele daquele jeito. Fêmea. Da pelagem vermelha, ou seja, ruiva. Eu nem imagino como é que é um negócio desse. Não imagino. Purificação. Nem imagino que é um troço daqui. Mas ela nem existe ainda. Enfim. Claro que ele Aí, olha só. Mas, irmã, a novilha existe, ela é usada? Sim. É preciso ser usado. Mas quem usa? Lá em Israel. Para a purificação do templo. Para tudo que é utilizado. Porque Israel vive na graça ou na lei? Na lei. Na lei. Olha só. Irmã, se é. A palavra fala no Novo Testamento que vim para os seus e os seus não os receberam, mas tantos deles que eles receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Israel não reconhece Jesus. No capítulo 1, versículo 12. Eles não reconhecem Jesus, então eles andam no quê? Na lei. Então é preciso novilha vermelha? Sim. Em 2018 apareceu uma novilha vermelha e aí vamos começar a construir o templo porque Jesus vai voltar. Para eles, Jesus não vai voltar. Para eles, Jesus vem ainda. Essa é a grande diferença. Para Israel, Jesus vem ainda. Ele não vai voltar. Para nós que somos cristãos de Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. É porque eles acham que
o Senhor Jesus que morreu na cruz, ele é simplesmente um profeta, como Isso qualquer outro mesmo. mensageiro. Isso Ele é um mensageiro, ele não é Messias. Entenderam? É. Então, a novilha vermelha, pode perguntar, Cláudio, se você tiver dúvida. A novilha vermelha, ela tem um significado para o povo de Israel, o mesmo significado judeu, o mesmo significado. Obrigada, tem uma diferença. O mesmo significado que está na Bíblia. Ela serve para isso, para purificação. E deve ser feito como? Do mesmo jeito que está dizendo aí. Do mesmo. Gostou de nosso conteúdo? Compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. @Ministério Mimac. Deus abençoe ricamente sua vida, lhe guardando de toda seta do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele pode transformar e restaurar totalmente aqueles cuja esperança se foi. Creia nisso.